Hoje eu quero caminhar com você por um capítulo das Escrituras que, sinceramente, poucas pessoas costumam explorar. É Eclesiástico 4. Enquanto eu meditava nesse texto, eu percebi que ele responde uma pergunta que talvez nós nunca tenhamos parado para fazer. O que faz uma mulher ser vista com graça e o que faz um homem ser naturalmente honrado? Porque se nós observarmos o mundo, vamos encontrar muitas respostas. Algumas dizem que é aparência, outros acreditam que é inteligência, e tem gente que pensa que é reconhecimento, posição social ou influência. Mas eu percebi que existe um erro silencioso que rouba justamente aquilo que nós mais procuramos: graça, honra e autenticidade. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você 7 pontos que podem roubar ou fortalecer a sua autenticidade. Primeiro ponto: o coração não pode se esfriar. E o primeiro ponto talvez seja o mais perigoso de todos, porque ele acontece sem que a gente perceba. Quando eu observo as pessoas, e observo a mim mesma também, eu percebo que muitas vezes nós criamos mecanismos de defesa. Só que existe um cuidado inegociável. Nós precisamos aprender a observar as circunstâncias ao nosso redor sem permitir que o mal molde o nosso coração. E é por isso que a palavra nos convida a não termos vergonha de quem somos. Observe, aprenda, discirna, mas não transforme a frieza em um escudo. Porque quando nós tentamos nos proteger do mundo o tempo todo, usando a frieza como escudo, o preço é alto demais, o nosso coração também se esfria aos poucos. E sabe quem paga por isso? Quem mais precisa do nosso amor: o excluído, o solitário, a pessoa que Deus colocou no nosso caminho justamente porque ainda conseguimos sentir. Segundo ponto: os 2 tipos de vergonha. Agora existe uma diferença muito importante aqui, porque nem toda vergonha é ruim. A palavra apresenta 2 tipos de vergonha. Existe aquela vergonha que conduz ao pecado, à decadência, e é quando nós temos medo de parecer inadequados, insuficientes, rejeitados, medo da opinião das pessoas, e aos poucos vamos nos tornando escravos da aprovação. Mas existe uma outra vergonha, e essa produz honra e graça. É aquela santa vergonha de ser igual aos ignorantes, de simplesmente seguir a multidão, massa de manobra, de permitir que a correnteza decida quem nós somos. Percebe a diferença? Uma vergonha nos aprisiona e a outra nos desperta. É justamente essa segunda que nos conduz à distinção. Terceiro ponto: a autenticidade aparece nas pequenas conversas. E sabe de uma coisa que eu acho muito bonita? A autenticidade quase nunca aparece nos grandes momentos de impacto. Ela aparece no cotidiano, naquelas conversas simples do dia a dia. A palavra diz para não escondermos a nossa sabedoria. E isso não significa falar o tempo todo, não significa tentar convencer alguém. Significa reconhecer que existem momentos oportunos para falar. Porque é pela palavra que a sabedoria se torna visível. E é assim que as pessoas percebem a instrução que você pode compartilhar. Eu acredito que o conhecimento verdadeiro aparece de forma muito natural. Quem realmente aprende, naturalmente sente vontade de compartilhar. Não para impressionar, mas porque acrescentar valor à vida de alguém passa a fazer parte da nossa natureza. E é aqui que existe um detalhe muito importante: nós não enxergamos tudo. Existem outras óticas, outros ângulos. Às vezes, a nossa visão é limitada. E quando nós admitimos isso, a humildade encontra espaço para crescer. E junto com ela, as virtudes florescem. Talvez por isso seja tão importante higienizar a nossa mente. Nós consumimos informação o tempo inteiro, mas nem sempre damos espaço para a sabedoria permanecer. Quarto ponto: contra a correnteza. Agora eu acredito que esse seja um dos maiores desafios da nossa geração. Nós vivemos cercados por uma civilização que, aos poucos, vai nos tornando robotizados. E, sem perceber, nós começamos a esconder quem realmente somos. Tentamos parecer fortes o tempo inteiro. Tentamos parecer suficientes. Tentamos parecer pessoas que nunca erram. Mas a palavra segue por um caminho completamente diferente. Ela nos convida a não termos vergonha de confessar os nossos próprios pecados, porque reconhecer os próprios limites não nos enfraquece. É isso que nos fortalece. E eu percebo que quanto mais nós aceitamos que ainda estamos aprendendo, mais leve nos tornamos no processo. Por isso, escolha permanecer um eterno aprendiz, mas não se submeta ao insensato. Existe uma frase que se conecta com esse capítulo que mexe muito comigo. A sua glória está em ignorar as ofensas. Olha que profundo. Quando alguma coisa realmente não nos ofende, nós simplesmente seguimos em frente. Mas quando aquilo desperta uma reação muito intensa dentro de nós, talvez exista algo dentro de nós pedindo cura. E eu gosto de pensar assim: aquilo que precisa ser tratado, nós não resolvemos fazendo barulho do lado de fora. Nós tratamos dentro de casa, no íntimo, na presença de Deus. Porque, no fim das contas, o justo não precisa se justificar.
E isso nos leva ao quinto ponto. A palavra nos ensina a não sermos parciais em favor do poderoso, porque a verdade não muda de valor dependendo de quem está diante de nós. Então, lute pela verdade e deixe que o Senhor combata por você. Eu penso que existem pessoas que em determinados momentos da vida já perderam quase tudo e às vezes naquele momento só restam as lágrimas. E se nós podemos oferecer vida, por que oferecer morte? Se nós podemos estender a mão, por que escolher a indiferença? Sejamos o braço estendido e permita que Deus seja o seu justificador. Sexto ponto. O altar começa em casa. E talvez aqui esteja uma das partes mais práticas desse capítulo. Porque é muito fácil parecer uma pessoa boa quando estamos cercados de pessoas que nos admiram. Mas a palavra nos faz olhar para dentro de casa. E é ali que a nossa autenticidade é provada. É ali que ela nos pede para não sermos arrogantes no falar e nem preguiçosos ou covardes no agir. E eu gosto muito disso, porque não basta falar bonito. A nossa maneira de agir também precisa testificar aquilo que acreditamos. E existe um conselho que sempre me faz refletir. Não seja um leão dentro da sua casa. Às vezes, sem perceber, nós oferecemos o nosso melhor para quem está do lado de fora. E levamos o nosso cansaço justamente para quem caminha conosco todos os dias. Mas é dentro de casa que o caráter cria raízes. Não existe família perfeita e nós sabemos muito bem disso. E poucos amigos, de fato, se tornam família. A risada é importante, ela faz bem, mas ela sozinha não sustenta um relacionamento. O que sustenta é o cuidado diário, é a fidelidade, a parceria, é a disposição de caminhar juntos. E para mim, isso também é autenticidade. Sétimo ponto. Para finalizar, a palavra traz um princípio muito simples, mas profundamente transformador. Na vida prática, não tenha mão aberta para receber e fechada para dar. Eu acho muito bonito que quando a Bíblia traz princípios que servem para várias áreas da nossa vida, ela nos ensina a não comprarmos de maneira egoísta, mas comprarmos como se fosse o vendedor e vender como se fôssemos o comprador. Percebe o que isso produz? Empatia, justiça, equilíbrio. Porque quando nós conseguimos enxergar o outro lado da mesa, as nossas decisões também começam a mudar. Mesmo quando você busca uma vantagem legítima, escolha uma elegante honestidade. Porque a autenticidade também aparece na maneira como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. E depois de caminhar por esses 7 pontos, talvez a pergunta do começo fique mais fácil de responder. O que faz uma mulher ser vista com graça? E o que faz um homem ser naturalmente honrado? Eu acredito que a resposta não está na aparência, nem na posição social, tampouco nos reconhecimentos. Autenticidade é simplicidade, é sinceridade, é coerência. É quando aquilo que nós acreditamos também aparece na maneira como vivemos. Se você deseja ser visto como líder, não espere ser tratado como uma ovelha. Permaneça coerente, permaneça consistente. O tolo acredita que merece tudo, até mesmo colocar Deus a serviço dos seus próprios interesses. Mas o caminho da sabedoria é outro. Vamos sair da ilusão da autossuficiência e nos render ao aprendizado diário. Uma dica extra. Antes de terminar, eu quero deixar uma última reflexão. O inimigo ataca quem está fora do bando, e isso é muito importante. Por isso, não se feche para a vida. Eu sei que às vezes as decepções nos fazem querer construir muros ao redor. E eu mesma já percebi esse movimento dentro de mim. Mas Deus não nos chamou para viver escondidos. Ele nos chamou para viver com discernimento. Então, movimente-se de maneira intencional. Permita-se viver novas experiências. Permita-se sentir novas emoções. Sim, você vai se frustrar às vezes, vai se decepcionar em outras, mas isso também faz parte do amadurecimento. Crie músculo emocional, crie músculo espiritual. E escolha sair de cada experiência não mais endurecido, mas mais sábio, mais parecido com Cristo. Porque, no fim de tudo, escolha, hoje e sempre, a honra como seu alvo.